Olha só, pessoal, mais um Fala Carlão. Você já sabe, o Fala Carlão é sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. O Márcio Faraco, que está aqui do meu lado, ele é professor de respiração. É isso mesmo, professor de respiração. E acabou de dar um show aqui, fez uma palestra aqui incrível. E claro que a gente tinha que te receber aqui, porque eu acho que o nosso agronegócio, em todos os lugares por onde eu ando, as pessoas precisam realmente aprender a respirar. Obrigado, Márcio, pela sua presença aqui, viu? Pô, para mim é uma satisfação abrindo esse espaço para conversar com o pessoal do agro. É um trabalho diário que eu faço de levar essa conscientização sobre a importância da respiração. Então, é mais fácil tu conscientizar um atleta, por exemplo, porque ele já vê um reflexo intenso na performance dele assim que ele começa a fazer esses ajustes na respiração. Mas o executivo, ele demora um pouquinho mais para entender quais são esses pilares da performance, ele demora um pouquinho mais para entender a importância que ele tem que ter esses cuidados, por exemplo, com a respiração, com o sono, com a alimentação, e o quanto isso vai impactar na performance dele. Agora, é importante, a gente sabe e muitas vezes não faz, né? Eu tive um aprendizado, né? Eu emagreci 80 quilos, sem cirurgia bariátrica, e eu faço palestras sobre esse tema, e é importante essa história da força mental, né? A tomada de decisão, ou seja, a vida é feita de escolhas, né, Márcio? Exatamente. Nessa questão especificamente do emagrecimento, eu trabalho também bastante com isso, porque a forma que a gente tem de se conectar no estado de saciedade é a gente fazer uma alimentação consciente. Então, isso até me chama atenção no início, quando eu comecei a trabalhar com executivos aqui de São Paulo, isso me chamava atenção, porque eu perguntava para eles, tá, mas e como é que é o teu almoço? Daí eles me respondiam, ah, não, meu almoço é almoço-reunião. E eu ficava pensando assim, almoço, reunião? Daí ele, almoço, reunião. Eu, tá, mas com quem é reunião? Com a tua família? Porque eu almoço com a minha família, minha esposa, meus filhos, né, sempre que possível. Daí eles, não, eu aproveito esse horário do almoço para fazer reunião com os clientes. Daí eu fico pensando, cara, mas tu tá me relatando que tu tá com um problema para emagrecer e tu faz as tuas refeições fazendo reunião com os clientes, tipo, tu faz a tua refeição sem ter contato nenhum com a tua sensação de saciedade, tu faz a tua refeição sem ter contato nenhum com o alimento, sem perceber o que tu está comendo, sem perceber a cor do alimento, a textura do alimento, a temperatura do alimento, o gosto do alimento, no estado de alienação. Então é claro que tu não vai emagrecer. Assim, é óbvio dos óbvios, né? A gente está vivendo numa situação hoje em dia que às vezes a gente precisa falar o óbvio para as pessoas. Não é que né? eu acho, na verdade, eu tenho dito isso para as pessoas, sim, em todos os níveis, eu acho. O óbvio foi feito para falar, até porque aquilo que é óbvio para você pode ser uma coisa completamente diferente para mim, né, Márcio? Exatamente. Para mim, por exemplo, a pessoa ter uma respiração desfuncional, é óbvio que isso vai ter um impacto na qualidade de vida dele, na performance no trabalho dele, na performance com a família, com os amigos, enfim, para mim isso é muito claro, né? Mas é bem comum, depois de uma aula como essa que eu dei, as pessoas chegarem para mim surpresas. Mas como assim? Né? Eu não tinha nem ideia disso. Então é bem comum isso acontecer. Mas a gente está vivendo esse momento que o óbvio precisa ser dito realmente. Ô, Márcio, eu queria fazer um break aqui nessa conversa sobre respiração e eu quero voltar nesse tema aqui, mas eu queria fazer um break para saber de você, porque eu tenho a impressão que você um dia já foi um ser humano normal, vamos dizer assim, alguém como todo mundo aí. Quando é que houve essa virada de página na tua vida? Quando é que você descobriu que tudo isso que você está falando é importante? Como é que foi isso? Eu imagino que você nem sempre foi esse aluno nota 10 ou esse professor nota 10 que você é hoje. Então, muito interessante a tua pergunta, né? É uma mudança gradual que a gente vai tendo na medida em que a gente vai tomando consciência, né? Mas com certeza o ponto-chave dessa mudança para a minha vida foi a partir do momento que eu comecei a praticar yoga. Então, a partir do momento que a gente começa a praticar o yoga é uma ferramenta fantástica de autoconhecimento, de transformação pessoal, e ela nos traz clareza para tomar boas decisões.
E isso é muito importante, porque daí a gente entra no que a gente chama de círculo virtuoso e não o círculo vicioso. Então, esse círculo virtuoso, ele vai te trazendo essa evolução constante. Então, tu começa a te preocupar com todos esses detalhes, tu começa a ficar claro. Por exemplo, tu começa a entender que se tu come uma comida muito pesada de noite, se tu vai comer um churrasco de noite, aquilo ali vai prejudicar a tua noite de sono e, consequentemente, tu vai estar te sentindo pior no outro dia. E eu sempre valorizei essa minha performance, eu nunca gostei, sabe, por exemplo, eu não bebo porque eu não gosto de estar de ressaca. Né? Uma coisa que eu acordo no outro dia, eu gosto de acordar bem, 100%, produtivo. Eu quero que aquele dia ali seja um dia que vai me levar mais perto dos objetivos que eu quero alcançar. Então, eu tenho sempre objetivos claros na minha mente. Eu, por exemplo, quero ser um professor cada vez melhor, eu quero ser um palestrante cada vez melhor. Então, tudo que eu faço na minha vida, eu penso, isso que eu estou fazendo hoje está me levando mais próximo do meu objetivo ou não? Perfeito, hein, gente? Ó, é uma boa reflexão. Mas eu vou voltar um pouquinho antes ainda. O que te levou para yoga? Então, essa história é interessante, né? Porque eu fui militar durante 3 anos e fiz CPUR, então eu saí como tenente do Exército. E eu já tinha uma responsabilidade bem grande nessa época, porque eu me lembro que eu tinha 21 anos e eu era comandante de uma bateria que tinham 69 militares. E o meu subalterno imediato era um subtenente que tinha 32 anos de serviço. E eu tinha 21 anos de idade. E me vi naquela situação de ter que comandar aquelas pessoas. E aí, sentindo toda essa responsabilidade, aquilo fez com que eu amadurecesse muito rápido, me trouxe características do meu comportamento que depois que eu saí do quartel, ficou de certa forma incompatível com a sociedade civil. Né? Quando a gente está no quartel, a gente tem aquelas premissas de relacionamento ali, de disciplina e hierarquia que são muito fortes, muito impactantes para a gente. E aí eu tive essa dificuldade de me relacionar com as pessoas. E aí eu comecei a procurar ferramentas para me relacionar melhor com as pessoas, ferramentas de desenvolvimento pessoal, ferramentas de autoconhecimento, pensando principalmente em eu me sentir melhor no final do dia. Na hora que eu deito na minha cama ali, eu penso, pô, cara, será que foi um dia bom? Será que eu dei o meu melhor? Será que eu fiz o máximo que eu podia para ser um fator de soma na vida das pessoas que estão na minha volta? E aí foi nessa perspectiva que eu procurei encontrar formas de evolução pessoal. E eu encontrei no yoga uma forma que foi assim, ó, foi o ponto de virada na minha vida. E a partir daí eu comecei a fazer curso de mindfulness, curso de meditação, e o esporte também é algo que me ajuda muito nesse processo de evolução. Agora, quando é que... Aí você falou do esporte, eu queria... Ele é um esportista e que é professor de... Eu falo assim, para resumir, é o seguinte, ele é um campeão e é professor de campeões, né? Exatamente. Me conte um pouco como é que foi essa carreira sua. Então, na verdade, quando eu era pequeno, eu gostava muito de jogar futebol. Eu tinha aquele sonho de criança de ser jogador de futebol. Mas eu não sei muito bem se faltou talento, ou se de repente faltou um pouco de incentivo familiar que a gente precisa, né, para percorrer esse caminho. E aí acabou que eu tive que priorizar outros caminhos, né? Fui estudar vestibular. Nessa época, minha família também não tinha condição de pagar uma universidade particular para mim, então não tinha outra alternativa, né? Eu tive que deixar de lado o esporte por um tempo e estudar para fazer a Universidade Federal. Entrei na Universidade Federal, me formei em Direito, e aí a partir dali eu fui retomando essa relação com o esporte, porque eu entendo o esporte como uma ferramenta de desenvolvimento humano muito potente. Tanto que eu tenho 2 filhos, eu tenho um filho de 8 anos e um de 10 anos, e desde o início eu falo isso para eles, olha, que vocês precisarem do esporte, equipamento, leva, busca, matricula, acompanha, fala com o treinador, leva em competição, vocês podem contar 100% comigo. Porque eu vejo que é um ambiente fantástico para eles se desenvolverem como pessoa. É um ambiente fantástico para eles aprenderem a lidar com frustração, para eles aprenderem a lidar com competição, para eles aprenderem a ganhar, para eles aprenderem a perder, para eles desenvolverem a disciplina, para eles desenvolverem o foco, a persistência. O esporte, ele é sensacional para desenvolver um ser humano. O nosso país, infelizmente, ele não tem a cultura de valorizar o esporte. Se tu vai nos países mais desenvolvidos, como os Estados Unidos, por exemplo, quem tem um talento para o esporte ganha uma bolsa de estudos numa universidade. Se tu vai pegar um cara bom no esporte, tu vai para os Estados Unidos, ele é pago para frequentar uma universidade. No nosso país, infelizmente, se a pessoa tem um talento para o esporte, aquilo ali é um fardo que ela carrega. Se a pessoa tem um talento para a arte, por exemplo, aquilo ali é um fardo que ela carrega. Porque dificilmente uma pessoa vai ser bem-sucedida no esporte. Mas mesmo assim, eu acho que esse é um caminho muito importante para nossas crianças desenvolverem todas essas virtudes. Principalmente a arte marcial.
Agora, bom, e aí, como é que foi? Você sempre, vamos dizer assim, como é que você começou nisso? Como é que você se tornou o atleta que você é hoje? Eu queria que você, inclusive, me falasse qual é a sua área e qual é o seu esporte, né? Então, eu sou movido muito a desafios, né? Eu gosto de sempre ter um desafio, um objetivo. Então, eu entro num esporte e aí, via de regra, eu já me comprometo com algum objetivo relacionado àquele esporte. Ah, entendi. Então, eu já pratiquei vários esportes, né? Eu venho do Endurance, eu treinava triatlon, então são as 3 modalidades, que é natação, corrida e ciclismo. E aí eu fiquei por bastante tempo praticando esse esporte, então me comprometi a fazer um Ironman, já fiz 2 maratonas. Então, eu sempre gosto de ter um objetivo distante e aprender com essa experiência. Tentar me aproximar dos melhores treinadores, dos melhores nutricionistas, dos melhores preparador físico e aprender com essas pessoas. Esse olhar de quem quer aprender. Né? Hoje eu vi a tua condução ali antes da minha palestra e eu olhei com foco muito de aprender contigo. De legal. entender o que ele está fazendo que fez com que ele tivesse esse resultado que tu tem, né? Eu via que as pessoas falando ali, pô, esse cara é demais. Pô, eu praticamente não conhecia, não tenho muito contato com o agro, mas logo que eu vi ali, eu já vi a tua energia, sabe? Aquela questão da voz, da potência, da postura, né? Então, eu sempre vejo uma situação dessa e eu penso, o que eu vou aprender com essa pessoa? Né? Então, eu tenho esse olhar sempre. E quando eu vou para o esporte é um ambiente muito rico para isso, porque ele me permite aprender com muita gente. Sim. Então, eu fiz essa carreira assim no triatlon, né? Alcancei essas provas e aí mais recentemente, aí, nos últimos 3 anos, eu me liguei para o jiu-jitsu e agora estou aprendendo muito com jiu-jitsu também, sempre me cercando de boas pessoas, né? Me cercando de um bom professor, de um bom preparador físico, de uma boa nutricionista, de um bom fisioterapeuta, de um bom massoterapeuta. Então, eu tenho essa vontade de compartilhar aquilo que eu tenho de bom com as pessoas. Sim. E de aprender com as pessoas aquilo que elas têm de bom. E o que é mais fácil, ser um bom aluno ou ser um bom professor? Eu acho que essas 2 coisas, elas andam intimamente ligadas. Eu acho que é muito difícil tu ser um bom professor se tu não for um bom aluno. Até porque eu acredito muito na ferramenta do compartilhar para aprender. Eu acho que o compartilhar é a ferramenta mais poderosa para aprender. Então, eu compartilho muito pensando nisso. Eu penso muito nisso quando eu estou estudando alguma coisa, alguma técnica. Minha preocupação é como eu vou ensinar isso aqui para uma outra pessoa. Entendi. E aquilo ali é o que introjeta esse conhecimento em mim. Aquilo ali é o que sedimenta esse conhecimento em mim. Por isso eu estimulo muito os meus alunos a compartilharem. Compartilhar para aprender. Então é tu compartilhar como é que tu chegou nesse ponto que tu chegou, como é que tu tem esse resultado que tu tem. Tu tem muita coisa para compartilhar. E tem muita gente querendo aprender. É isso aí, gente. Márcio Faraco, um cracaço, conversou conosco. Pessoal, e mais um Fala Carlão, viu? O pessoal quiser me acompanhar ali pelas redes sociais. Vou deixar no link aqui, com Exatamente, certeza. É Márcio Faraco Respirar. Procuro compartilhar ali técnicas, algumas dicas de respiração para controle de ansiedade, controle de estresse. E foi um prazer aí para mim também estar falando contigo, Carlão. Maravilha, Márcio. Obrigado, viu, gente? É isso aí. Mais prateleira de cima, simplesmente impossível.